Deus tem prometido a salvação dar a quem em seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Foi tal seu amor que me substituiu, sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão aos seus pés me prostrar. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. E quando na glória eu vir meu bom Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus e salvo já estou pelo sangue da cruz. Louvado seja Deus. Vamos então ler as Escrituras, vamos colocar de pé. Assim nós poderemos dar continuidade, não é, ao nosso culto. Eu só gostaria, deixe-me ver. Vocês abram em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 14 a seguir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Vamos meditar um pouquinho neste culto, pela graça do Senhor, e mais uma vez estudando com vocês a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse instante, Pai amado, Pai, com os nossos corações cheios de alegria e regozijo, porque agora nós sabemos o significado cabal destas Escrituras e o que elas significam para nós, Senhor. Nós sabemos que estas coisas que têm sucedido nesses últimos dias, estes grandes acontecimentos que o mundo não pode ver, e aqueles a quem tem sido apresentado, eles não têm conseguido acreditar nisto. Porque é promessa da tua palavra que eis que em vossos dias farei uma obra tão grande que se alguém vos contar, vós não crereis. Mas porque eles têm olhos e não podem ver, Senhor. E tu disseste, bem-aventurados sois vós que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir.
E por termos olhos para ver e ouvidos para ouvir, somos bem-aventurados, porque assim podemos ler a tua palavra e ouvir a tua palavra. E está escrito: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Te agradecemos pela revelação de Jesus Cristo, pelo Apocalipse, pelo tirar do véu, por os mistérios terem sido revelados para nós, e agora com a mente, com a face descoberta, podemos nos olhar na palavra e ver o plano que o Senhor predestinou para cada um de nós vivermos nesse tempo final. No nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos por isso e pedimos mais uma vez a tua ajuda para a tua glória. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar. Obrigado, irmão Adão Martins. Ele avisa que o som está ótimo, o som está perfeito. Muito obrigado. Deus te abençoe e que possamos juntos, nesse instante, meditar um pouco nas Escrituras, que eu creio que será de um enriquecimento muito grande para nós. Bem, agora, para que não houvesse nenhum erro ao anotar o tema que estamos pregando, né? Que número é este, desta série? Este é o número 11. 11, estudando a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. E possa ser que algum irmão comece a ouvir deste culto para frente, possa ser que ele perdeu, ou chegou em suas mãos, ou chegará em suas mãos apenas este culto. Então, estudando esta série de mensagens, com a mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, pregado por William Branham no último mês de vida, né? Pode-se dizer penúltimo mês de vida, nós já tivemos 10 cultos, este é o de número 11, sendo o primeiro a última palavra, o segundo, tempo de florescer, o terceiro, a graça como um dom, o de número 4, tempo de prova, o quinto culto, haverá outro avivamento, o sexto, o ministério de um homem, o sétimo, o dom é o entendimento, o oitavo, para aqueles que confiam em mim, o nono, estes são os teus convertidos, o décimo, o processo da conversão, sendo, portanto, este o de número 11, onde nós vamos estudar um pouco a respeito da nossa fé, que ainda não amadureceu. Ou, quando William Branham pregou esta mensagem, foi o que ele disse, que a nossa fé ainda não está madura. Pois bem, na mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, entregue no dia 28 de novembro de 1965, no parágrafo 32 da tradução para o português, no inglês é o parágrafo 39, está assim: sublime graça, quão doce é! Não há maneira de poder explicar o que aquilo é. Tomem minha palavra se creem em mim, e estejam seguros de chegar e queimem cada ponte do mundo detrás de você. Estas foram as palavras do irmão Branham quando entregou este sermão. Agora, antes que nós avancemos mais um pouco, eu gostaria de parar um pouquinho aqui e colocar algumas perguntas, né, para nós respondermos para nós mesmos diante de Deus a respeito destas coisas. O que será que estas coisas que o irmão Branham falou significa? Primeiro, ele estava olhando além da cortina do tempo, viu os seus convertidos, ou aqueles que creram na sua mensagem. Ele foi levado para o futuro e viu todos aqueles que ouviram e creram na pregação do Evangelho. Por isso ele disse: isto é para aqueles que creem em mim. Depois disse que não há palavras para expressar o quão maravilhoso aquilo é. Disse que estava além do sublime, além do perfeito, além de tudo que você possa imaginar. E então ele diz: para que você esteja certo de chegar lá, para que você esteja certo de que é um daqueles convertidos, ele disse: queime toda ponte do mundo atrás de você. Agora, é esta pergunta que nós temos que perguntar, fazer para nós mesmos. O que significa isto? Queimar as pontes que estão ficando para trás. O que significa queimar toda ponte? O que é que você faz
Quando queima uma ponte, por que queimar? Ou vamos dizer assim, destruir, não é? Agora, se você pegar isto apenas no natural, você nunca chegará à compreensão da linguagem profética aqui. Você sabe que o que ele está dizendo aqui não é a coisa literal que se supõe que devemos fazer. Você não vai sair por aí destruindo nenhuma ponte, queimando nenhuma dessas pontes. Ainda mais que as pontes construídas hoje não é como daqueles tempos atrás. Hoje é no concreto, no ferro, não é? No cimento. Então, é sem sentido a palavra queimar. Precisaria de muita dinamite para explodir. Mas aqui a palavra é queimar toda ponte. Então, ele não está dizendo que você saia por aí e queime toda ponte que encontre. Nem sequer está sugerindo que você saia e queime alguma ponte no sentido físico, literal da palavra. Muito pelo contrário, não é isto. O que esta expressão nos diz aqui é que vamos deixar o mundo, temos que estar sempre deixando o mundo, e as coisas do mundo que vão ficando para trás. E qualquer coisa que seja um elo para as coisas do mundo, nós temos que dar um fim a isso, temos que queimar estas coisas. Agora, aqui está o que esta expressão de Mombrana nos está dizendo, queime toda a ponte para trás. Durante as grandes guerras, dos tempos passados, os homens eram recrutados frequentemente para realizar grandes atos de coragem para as nações que os enviavam. Eles eram recrutados no meio do povo, passavam por um treinamento para demonstrar destreza, coragem, bravura, seja o que for. E eles eram incutidos em suas vidas um amor tão grande pelo seu país, pela nação, e eles iam para a guerra com aquele sentimento de que a nação dependia deles. Então eles iam dispostos a entregar suas vidas para que os outros sobrevivessem. Eles iam pensando em sua família, em seus filhos, esposas, parentes, propriedades, tudo que eles deixavam para trás e iam para a guerra. E eles tinham que ir cantando, marchando, mostrando que estavam com coragem. Eles não tinham por que ir com a cabeça baixa, eles iam com a fronte erguida, dizendo: se tem alguém para destruir o adversário, este sou eu, estes somos nós. E era assim que eles iam. E eles sabiam que, mesmo que dessem suas vidas por amor do seu país, em uma guerra, pelo menos uma estátua seria erguida, uma bandeira seria hasteada, ou seria colocada junto com o seu caixão, a família receberia uma medalha de honra, não é, ao mérito, por aquela pessoa que foi um mártir, que se sacrificou para que os outros sobrevivessem, escapassem daquela batalha. Então, eles teriam que realizar atos de bravura e coragem. E por isso, algumas vezes, eles somente iam ao território inimigo levar a cabo algumas missões, tanto missões de combate frente a frente, como apenas uma missão de espionagem para sondar o terreno. Tanto uma como a outra era extremamente perigosa. Porque se os países estavam em guerras e grupos diferentes estavam em guerra, qualquer movimento era suspeito, qualquer sinal era um ato de destruição, ou podia ser o que fosse. Então, eles entravam no território adversário para realizar alguma missão, e isto nas portas do inimigo, arrastando-se pelo chão. Por isso que o treinamento é tão bravo, tão severo. Entra por dentro de esgoto, com sujeira até o pescoço, e todas essas coisas. Quem já serviu o exército, não é, sabe muito bem do que estou falando, se bem que eu não cheguei a servir, não este exército, não é? Não este exército. Pois bem, então eles iam realizar estas ações, atos de coragem e bravura, bem na porta do inimigo. E quando a missão era completada, eles tinham que sair de volta e queimar toda a ponte que ia ficando para trás deles. Isto para não serem seguidos pelo adversário. Isto é um dos sentidos desta expressão dos Mombrana. Queime toda a ponte do mundo que está ficando para trás.
tudo que eles fossem deixando para trás, qualquer rastro se procuravam apagar. Todas as pontes que naquele tempo, de uma forma precária, com madeira, com tábua, ou seja o que for, eles destruíam tudo, eles queimavam. E isso lhes permitia chegar de volta nos seus lugares, no seu grupo, sem serem seguidos. Ou se alguém tentasse seguir, enfrentaria grandes dificuldades. Em outras palavras, isto que o irmão Branham está nos mostrando, está nos contando, é uma metáfora. É uma metáfora, isso que o irmão Branham está falando para nós. E uma metáfora, ela é usada para expressar aos homens valentes que iam numa grande missão, e era contado isto para eles, e eles entendiam aquela parábola. Eles iam além do sentido daquilo que estava sendo dito. E por eles conseguirem ir além do sentido das palavras, eles entendiam o significado. E era tão importante as missões que eles iam realizar, que muitas vezes, por serem complicadas e difíceis, frequentemente esses soldados eram impelidos, eram tentados a voltar atrás, a fugir e não realizar aquelas missões tão complicadas. Muitas vezes eles eram tentados em suas mentes a regressar, a voltar atrás, a desistir, a desertar daquele grupo. Bem, para evitar isto, a fuga de si mesmo, era ordenado a eles destruir toda ponte que cruzavam. Então essa destruição de ponte tanto era para o inimigo não segui-los, quanto era também para que eles não voltassem atrás, sempre estivessem seguindo adiante. Qualquer via de escape que se lhe permitisse mudar de opinião e distanciar-se de seus objetivos, era então quebrado, era separado aquilo. Pois bem, eu creio que este é o equilíbrio, é o significado disto que o irmão Branham está se referindo aqui na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, quando ele disse que devemos estejam seguros de chegar, queimem toda ponte do mundo que vai ficando para trás. Para quê? Para que o inimigo não te siga e para que você mesmo não encontre um ponto de apoio lá atrás. Queima a ponte. E se isto é num tempo de batalha, se isto é num tempo de guerra, é por isso que a escritura própria, para encaixarmos aqui, foi a que você acabou de ler, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque aqui está sendo mostrado uma batalha que está sendo travada. Quando, vamos dizer assim, o último regimento de soldados, os últimos que foram deixados no final, para enfrentar o grosso da batalha, para enfrentar a parte pior, é onde os mais treinados de um lado e os mais treinados do outro terão que se defrontarem, porque a luta agora é decisiva. Não se tem mais outro regimento, não se tem mais um segundo esquadrão, um terceiro, um quarto, quinto, ou seja o que for. Agora é o último, tanto de um lado como do outro, dos dois lados do adversário. E neste exato momento é quando os principais da batalha se enfrentam face a face, cara a cara. Se você tem acompanhado as coisas que temos anunciado, que estamos pregando dentro desta doutrina de Cristo, você entende perfeitamente que é neste tempo do aparecer de Cristo que o inimigo é desfeito com o sopro de sua boca. E você sabe que o que sai da boca é a palavra. E é isto que tem que derrotar as obras do adversário. Pois bem, se é uma luta de general para general, e está escrito nas Escrituras, nesta peleja não tereis que pelejar, olhai e estais de pé e vedes a salvação do Senhor, então por isto que aqui em 1 Tessalonicenses, sendo que todo o Novo Testamento fala desta hora, Paulo disse, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não vamos nos adiantar a eles. Então, no versículo 16, ele disse, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Então, não é outro. A luta não é de outro. Não é outra coisa, não é outra pessoa, não é outro ser.
É Ele mesmo, é o próprio Deus. O mesmo Senhor descerá do céu. E Ele desce com algo aqui que Paulo chama de alarido, ou uma voz de aclamação, ou um grande brado, ou um grito militar, um brado militar. Então perceba você, que agora você sabe que estas escrituras, elas estão em desenvolvimento, grande parte disto já cumprido, porque o William Branham disse que ele desce trazendo essas três coisas. E ele já desceu com estas três coisas. E a primeira fase desse acontecimento, o William Branham disse, este alarido, ele disse, é uma mensagem. Ele nos explica isto quando pregou a mensagem, o rapto. Alguns dias antes de pregar a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. Ele disse, o alarido é uma mensagem. É a mensagem que vai à frente. É um grito, é um brado, é um comando. Pois bem, isto tem que servir de consolo para nós, porque sabemos que é o que está na frente encorajando todos esses soldados de Cristo que estão com a armadura completa de Deus, eles estão sendo, vamos dizer assim, avivados por aquele que é o próprio dono, o único que pode vencer a batalha, o nosso principal comandante general, o Senhor Jesus Cristo, Deus mesmo. Então, esta aclamação, que vem de uma palavra grega, kalusma, ela significa para nós mando militar, ordem militar. E isso significa o Senhor descendo com comando militar. Ele mesmo assume agora o comando desta batalha. Lembre-se que o anjo do Senhor e o irmão Branham, o anjo do Senhor ali, quando ele mostrou aquilo para o irmão Branham, vendo a pré-estreia dos santos, eu disse antes, o anjo do Senhor e o irmão Branham, e era esta mesma expressão que eu queria dizer, lembre-se, foi mostrado para o irmão Branham este acontecimento do tempo final, e muitas vezes foi pregado para nós a respeito da visão da noiva, quando o profeta do Senhor foi mostrado para ele a noiva marchando, e ele viu a primeira igreja, a igreja da era de Éfeso, o grupo eleito lá dos dias dos apóstolos. E depois ele viu as outras que vieram durante as eras. E aquilo foi cada vez mais se deteriorando, cada vez mais se tornando promíscuo, cada vez mais se afastando da palavra. E ele chorou dizendo, Senhor, como pode? Tanto que os pregadores têm pregado, quantas coisas foram ensinadas, e o que restou foi isto? Um bando de pessoas vivendo de qualquer forma, se chamando de cristãos? E o anjo disse para ele, não te preocupas, a noiva passará outra vez. A noiva passará pela segunda vez. Então estava ali o anjo do Senhor mostrando para o irmão Branham esse acontecimento. E o que o William Branham viu foi uma procissão militar, cantando adiante, como bons soldados de Cristo. E entre aqueles soldados, alguns que tentou sair da fila ou sair fora do ritmo, o William Branham gritou para eles, fiquem na fila, fiquem na fila, acompanhe o ritmo, porque esse é o tempo do brado militar, da voz da aclamação, ou deste alarido que o Senhor desceu do céu para fazer. Amém. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vamos ler as escrituras mais uma vez. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, está assim nas escrituras. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque estamos tratando nesse tempo do fim, é com Deus mesmo, nunca se esqueçam disto, viu? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. O velho homem, preguiçoso, medroso e que tinha medo do adversário, isso tem que morrer para trás. São novas criaturas, são pessoas que recebem um treinamento tal que parece novos homens. Você diz, mas aquele não era o filho de fulano? Não era aquele rapazinho lá tão triste? O que aconteceu com ele? Ah, ele foi para o exército e ali aprendeu a ser homem, não é assim que dizem? Ali ele aprendeu a ser homem, deixou de ser preguiçoso, começou a acordar na hora certa, era dado então 3 minutos, não sei quantos minutos, para tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, lustrar as botas, vestir a roupa e se apresentar diante do comandante, pronto, é uma nova pessoa, é uma nova criatura.
É outros costumes que é colocado, são novas atitudes, novas palavras, novos gestos, novas ações. Acabou o tempo de moleza, entendeu? Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, viu? Esta virtude de Deus para a salvação, Pedro está dizendo, está prestes a se revelar. E quando isso se revela? No último tempo. Agora você acha que temos outro último tempo, a não ser este? Versículo 6. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, porque é tempo de luta, é tempo de prova, é tempo de batalha. Não vamos nos enganar quanto a isso. E lembrando disso, nós não estamos em um piquenique, nós estamos em um campo de batalha. Vocês lembram que estudamos também isso aqui? Veja, contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosas do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Estas coisas acontecem nesse tempo da revelação de Jesus Cristo. E a prova da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, ela se acha nessas três coisas: louvor, honra e glória. Isto passamos há 3 cultos atrás. Pois bem, isto que você acabou de ler, isso se trata de uma estratégia de guerra, que o próprio Deus arquitetou para levar isto a cabo no tempo do fim. É como um estratagema, uma estratégia. Por isso, ele escondeu a forma de ataque, como deveria atacar. O plano que ele fez, o rascunho que ele deu, mostrando onde era o território adversário, onde estava o batalhão de guerra do inimigo, tudo ele deixou aquilo registrado, mas de uma forma simbólica, como um anagrama, como diríamos, como uma parábola, algo assim. Então, o resultado, as pessoas viam aquilo, mas não entendiam o que estava acontecendo ou o que aquilo significava. Precisou-se então de um treinamento, um comando militar, um brado militar, uma aclamação, um alarido, para nos despertar para aquilo e vermos o que Deus exige neste tempo final. E isto, quando Jesus Cristo aparecesse, se manifestasse, então caem as escamas dos nossos olhos, seus olhos são abertos, seus ouvidos são afinados para ouvir o som da batalha, o som da trombeta, porque Paulo já disse que se a trombeta dá um som incerto, quem se preparará? Então, primeiro, seus ouvidos também treinados para entender o som da trombeta que toca naquele instante. E você sabe que pela posição do som, pela forma que ele tocou, você sabe se aquilo é para despertar, você sabe se é para descansar, você sabe se é para arrumar as armas, você conhece tudo, porque seus ouvidos foram treinados para perceber o tipo do som. Vem? Vamos ler mais um pouquinho nas Escrituras. No livro de Lucas, capítulo 14, São Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Vamos ver aqui como está na palavra de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo 25. Observe. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, observe a característica desses soldados, viu? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai. Isso não quer dizer que você vai brigar com seus pais para dizer, eu vou ser crente agora, eu vou seguir a palavra, e vocês, todo mundo, olha, quem quiser, vá para o inferno e tal, aquela coisa toda, eu odeio vocês agora porque vocês não são crentes. Veja, observe bem, senão você vai pensar que é isso, né? Porque tem pessoas que não entendem nada do que está dizendo nas Escrituras. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, o que é isto? Isto é um juramento que você faz. Iria você servir, fazer algo para o seu país? Iria você prestar um juramento, vamos dizer assim, a bandeira do seu país?
e dizer assim: eu vou daqui por diante seguir esta guarnição e vou cumprir ordens. Tem um comandante para cumprir ordens. E você vai ter que fazer um juramento para aquilo. Enquanto os médicos fazem o juramento para cuidar das vidas, salvar as vidas e todas essas coisas, dizem que é muito bonito o juramento de um médico quando está sendo formado, dificilmente eles cumprem aquele juramento. Mas do mesmo jeito, o soldado ele precisa fazer o juramento. E acredito que nesse juramento, ele jura que, se possível, se precisar, ele vai e prende o seu pai, prende a sua mãe, prende seu irmão, levam todos presos, porque ele está ali para cumprir a lei. Não importa quem quebrante a lei, é dever dele ir lá e levar preso. Então, se você pensa em seguir a palavra de Deus, seguir a este comandante, a este capitão, enrolado com família, enrolado com parentes, enrolado com amigos, comprometido com um e com o outro, não, senhores, você vai servir então a dois. Uma hora você quer servir a Deus, mas quando tua família diz: não, mas somente isso, não tem problema, aí lá vai você fazer. Não, mas é só uma dancinha, uma festinha, aí lá vai você fazer. Não, mas vamos para tal lugar, é só isso e aquilo. Aí lá vai você, porque é sua filha, seu filho, é seu pai, é sua mãe, aquela coisa toda. Então você está dividido. Então você não fez um juramento. Então você não pegou a cruz e seguiu a Cristo. E quando você faz isso, você não tem parente, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem ninguém. A salvação é individual, é entre você e Deus. Você não pode estar comprometido com nada nem ninguém. Porque ninguém vai dar conta da sua alma, é você mesmo, é responsabilidade sua. Ninguém vai dar desculpa por você lá. Pai e mãe não vai dizer: mas ele era um bom menino. Não tem isso no céu, não tem isso diante do trono branco. É você que terá que dar conta por aquilo que você fez. Ah, meu pai era crente, minha mãe era crente, meu avô era uma pessoa de oração. Não importa o que foi seu avô, Deus quer saber de você, não é? Vovô e vovó sempre gostam de rezar, são benzedores, e aquela coisa toda, e tinha cada reza esquisita. E as pessoas confiavam nisso. Meu Deus do céu, como o povo são enganados, não é? Mas observe, aqui, vamos ler outra vez. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque o soldado, meu amigo, se ele for com medo de perder a vida, que batalha ele vai enfrentar? No primeiro tiro ele sai correndo, não é? No primeiro tiro ele sai correndo. No primeiro barulho de guerra, tadinho dele. Então, primeiro, o treinamento é para isto. Não pode dar valor à sua própria vida. Mesmo que aprendam como defender um ao outro, a proteger um ao outro, aquela coisa, mas eles estão ali para isto. Eles foram treinados para isto, e não tem outro. Ah, deixa eu ir para casa e mande outro mais corajoso no meu lugar. Não, senhores, é melhor desistir antes, é melhor falar antes. E claro que se fosse deixar para cada um escolher, muitos poucos iriam. Por isso o país diz: é obrigado, é obrigado. Você é obrigado a fazer isto. No entanto, Deus não nos obriga para isso. Deus nos dá um treinamento tão perfeito, nos diz quais são as fraquezas do inimigo, nos diz como vencê-lo. Primeiro você tem que querer vencer este inimigo. Ele nos dá o livre-arbítrio de: olha, se você vence assim, é só dizer não para ele. É só não alimentá-lo. Deus nos diz como vencer o inimigo, nos encoraja, nos mostra um lado muito maior, muito melhor, e diz: não compensa você perder esta batalha e ser entregue ao adversário, sendo que tem isso tão grande para você, e tudo que você tem que fazer é derrotar o inimigo, e você derrota ele em você mesmo, vencendo em seu próprio corpo, em sua própria vida. Veja, então Deus nos dá um treinamento tão perfeito, tão sublime, que você não se sente obrigado a lutar. Você luta com coragem para derrotar este infeliz que tenta destruir nossas almas. E você faz isso com boa vontade, com uma boa aceitação. Deus não te prende pelo cabresto e você tem que lutar contra Satanás. Não, Deus coloca em você uma coragem tal, uma força tal, um vigor tal, que você diz: Senhor, eu estou pronto para derrotá-lo, eu estou pronto para enfrentá-lo. Porque eu sei que não depende de mim, é tu em mim que vai na frente e vence esse infeliz. Vamos continuar lendo. Porque se não fizer isso, meu filho, não é digno de ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim,
não pode ser meu discípulo. Cruz, você sabe, é sacrifício, uma vida de sacrifício. Uma vida, um crente, uma crente, a vida dele é uma vida de sacrifício, porque ele tem que estar constantemente sacrificando a si mesmo, seus desejos. O que é um sacrifício? Eu fiz esse sacrifício. Você conseguiu vir até... eu fiz esse sacrifício. Então, o sacrifício é isto. Aquilo que você poderia fazer e seria bom para você, você não faz. É um sacrifício. O mundo diz, olha, é bonito, irmã, é bonito, moça, que você com o cabelinho bem curtinho, é até melhor para você pentear, e você não vai gastar tanto com shampoo, você não vai gastar tanto com creme, essas coisas todas, e fica até mais moderno. Veja como as outras até parecem bonitinhas e tudo. Então, para você cumprir a palavra, é um sacrifício. É um sacrifício. Para você vestir honestamente e cobrir seu corpo, quando a moda é mostrá-lo, sabe? E o elogio é só para quem tem corpos descobertos. E veja que tentação, sendo que as mulheres, elas gostam de ser elogiadas. Elas se sentem bem com o elogio. É da natureza feminina. E foi por isso que Eva caiu, por causa do elogio que recebeu, e todas estas coisas. Veio? Então, para que você viva ao contrário disto, é um sacrifício. É um sacrifício. Agora, Jesus já disse que não seria pesado. Por quê? Quando você faz estas coisas com amor, por amor à palavra, por amor àquilo que Jesus fez por você, então aquilo deixa de ser um peso. Você não faz porque se sente obrigado a fazer. Você faz por amor. Aquele amor que Deus colocou em teu coração. Vamos ler mais um pouquinho? Versículo 28. Pois qual de vós... eu estava no 27, né? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O 28. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Bem, isto que Jesus falou parece que hoje é o que mais acontece, não é? Você começa uma construção e você tem certeza, você precisa começar. Agora, acabar, meu amigo, você tem pouca certeza de levar aquilo adiante. E muitos passam 10, 15, 20 anos, morrem e nunca termina a construção. E os outros passam, mas não fez ainda. E faz muito tempo. Só os ferros apodrecendo, tá ficando ferrugem comendo e nada de conseguir terminar. Jesus sabia disso. Era assim já naquele tempo, viu? Era assim já naquele tempo. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? É um tempo de estratégia. Veja o que ele está falando aqui. É tempo de fazer uma estratégia de guerra. É tempo de pensar, de analisar situações. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora, você acha que depois de Jesus falar essas palavras, tinha mais grande multidão querendo segui-lo? Veja que Jesus começou a falar isso por causa da grande multidão. Dizia, eu também quero, também quero, também quero. Mas eles iam para serem curados, eles queriam serem beneficiados com o dom que Jesus estava ali manifestando diante deles. Eles iam porque não precisavam mais trabalhar, era só se assentar para ouvi-lo. Uns desocupados sem ter o que fazer. Ouvia, quando dava sono, cochilava, mas daqui a pouco tinha pão multiplicado e peixe ali, aquela coisa frito, gostoso, que ninguém sabe que tempero foi aquele. Entendeu? Era assim. E apenas isso, Jesus disse, esse povo quer o quê? Eu vou dizer para eles o que é seguir a palavra, o que é batalhar por esta fé. Então ele pregou essas coisas para eles. E então você vai descobrir que aqueles que foram ouvindo foi diminuindo e terminou poucos seguindo a Jesus. Vamos seguir outra vez para as cartas de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 6. Você vai entender por essas escrituras, talvez não tanto hoje, mas futuramente, que este grito militar, este brado militar que tem vindo, nos dirigindo nesta batalha, comandando este exército, este último exército, que é chamado nas Escrituras como os trabalhadores da hora 1/10. Você vai entender que é Deus mesmo quem vem para guiar este grupo, para levá-los a esta batalha, nos encorajando,
Por isto que foi dito, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Foi o que Paulo disse assim que ele falou aquilo sobre o mesmo Senhor descerá do céu. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque quando você consola uns aos outros com estas palavras, o consolo não é teu. Porque você está consolando eles com a palavra de Deus. E quando você é consolado pela palavra de Deus, Deus é que está te consolando. Porque Ele é o Deus de toda consolação. Paulo chamou Ele de o Pai das misericórdias, o Deus de todas as consolações. Veja, então estamos neste tempo, desta luta, desta guerra, dessa estratégia que está sendo levada a cabo. Foi elaborada e está sendo levada a cabo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 6. Está escrito: além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ele está falando aqui de guerrear, está falando aqui de milícia, de algo que mostra o sentido militar do caso, no assunto. Então ele está dizendo, mesmo nós estamos na carne, temos que saber que a nossa luta não é carnal. Sendo que a nossa luta não é carnal, você não pode estar lutando um contra o outro. Porque também está dito para você que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. A batalha que travamos é espiritual, não é contra as pessoas. Não importa como as pessoas ajam ou reajam. A sua luta não é contra as pessoas, não é contra um ao outro. A luta é espiritual. E só quem entender esta luta, como ela se trava no lado espiritual, no plano espiritual, mesmo da nossa existência, nesse corpo de carne, quem não entender isso não vai conseguir vencer o adversário. Porque estará lutando com armas carnais, com pensamentos carnais, com ideias carnais, com respostas carnais, com palavras da carne, tudo. Esquece-se do lado espiritual. E por isso não consegue vencer. Observe isto. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Que coisa, viu? Destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta. Contra quem? Contra o irmão Rosendo? Contra o irmão Paulo? Contra a irmã Joaquina? Contra a irmã Nena? Contra o irmão Abraão? Contra o irmão Rubens? Contra o irmão Antônio? Contra quem estas fortalezas e estas altivez se levantam? Contra quem? Aqui diz que é contra o quê? O que vocês estão lendo aí? Contra o conhecimento de Deus. Veja isto. Estas coisas que você tem que destruir, estes conselhos e altivez, e você tem que ter armas poderosas de Deus para destruir estes infames, estes guerreiros adversários, eles estão contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é bom, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é revelação, tudo que é 100% a verdade, tudo que é Bíblia, tudo que é verdadeiramente a mensagem, o grito, o alarido, tudo que contraria isto é contra estas coisas que você precisa lutar. Contra todo conhecimento de Deus, o adversário se levanta no tempo da revelação de Jesus Cristo. E é contra eles que você tem que lutar, porque eles tentarão derrubar na mente das pessoas o conhecimento sobre Deus. E você tem que lutar para infundir nas pessoas o conhecimento sobre Deus. Por isso que o assunto da deidade, William Branham disse, é a maior revelação de Deus para este tempo. Porque está tratando de Deus mesmo. Veja, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo
todo o entendimento à obediência de Cristo. O que você faz? Quando você luta contra o adversário do conhecimento de Deus, então você passa para as pessoas a verdade, derruba as barreiras e as muralhas que Satanás tenta levantar. E quando você derruba essas barreiras, e o diabo fica amarrado, selado por fora, e essas mentes são seladas pelo Espírito, pela palavra, pelo lado de dentro, então você leva isto cativo. Essas pessoas se tornam então prisioneiras da palavra. E Paulo disse: escrevo eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E quando o conhecimento de Deus é infundido nestas pessoas, o diabo não pode mais dominá-la para lá e para cá, porque ela passa a ter outro Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E aquilo, o pecado que lhes dominava, e você sabe, pecado, a incredulidade que fazia com que as pessoas agissem contra Deus, já não tem domínio sobre estas mentes. E como não tem domínio sobre estas mentes, os corpos físicos, mortais e carnais começam a obedecer agora, não uma mente carnal, mas uma mente espiritual. Essa é a diferença. Isto é a renovação do entendimento. Então, quando isso acontece, estas pessoas, então elas se tornam prisioneiras de Cristo, e aqui está dizendo, lhe levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Então, por isso, você encontra o lembrando dizendo assim em suas orações, ou quando orar pelos enfermos: eu tomo cada espírito aqui sobre o meu domínio para a glória de Deus. Lembram dessas coisas quando ele falava? Pois bem, versículo 6. Eu poderia, entrar em detalhes sobre estas coisas, mas apenas estamos tocando em pontos principais em cada um destes temas, para nos ajudar na compreensão dessas coisas. Versículo 6. E estando prontos para vingar toda a desobediência. Então, estamos aqui como vingadores. Estes que estão conhecendo isto, que tipo de arma é esta que nós estamos para usar. E se existe uma arma de destruição em massa, como acontece do lado natural, então também nós temos no lado espiritual. E o mundo, ele tem medo da bomba atômica, daquele cogumelo de fogo e fumaça e enxofre, ou seja o que for, que desencadeia os átomos e tudo mais. É uma destruição em massa, uma coisa extraordinariamente ruim, estúpida, infame, como aconteceu em Nagasaki, Hiroshima e tudo mais. Vocês conhecem a história, as reportagens do passado sobre essas coisas. Pois bem, William Brandt disse que nós temos uma arma muito mais poderosa que isto. E ele chamou esta arma de amor. Vê a diferença? O amor é a arma mais poderosa que possa existir. É muito mais poderosa que a bomba atômica, é mais poderosa que a bomba de nêutron, ou seja, o que você possa imaginar, o amor. Então, por aí você já percebe que as armas que você tem que lutar não são armas carnais. Não são armas carnais. Então temos que receber realmente um treinamento muito alto para entendermos o som deste alarido de Deus. Temos que ter isto. E quando você está aqui nesse propósito, então você vinga toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Quando você obedece e quando é cumprido a sua obediência e quando as pessoas aprendem a verdade através de você, então toda desobediência é vingada, porque dali por diante a obediência é praticada. O que acontece com isto? O inimigo é derrotado. Amém? Gente, isto é perfeito, a palavra é perfeita, é sublime. É sublime. E esta palavra perfeita e sublime tem vindo aqui para nos levar para um estágio, um estado, um lugar que eu lembrando disse, está além do perfeito e está além do sublime. Oh, glória! Pois bem, vamos rapidamente para Hebreus capítulo 10, versículo 38. E vocês percebem que estaremos encerrando este culto sem entrar no assunto sobre a nossa fé não estar madura. O tema que eu dei antes. Então, por certo, entraremos nisso em um outro culto. Mas vamos para Hebreus 10, 38. Está escrito assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram
para a perdição. Porque tem aqueles que se retiram. Bem, se vocês perceberem, não é? Possa ser que não chegamos na parte que eu gostaria de chegar, mas eu acredito que chegamos num ponto que podemos fechar este culto. Porque observe isto. O justo viverá da fé. E se ele recuar, voltar atrás, não é? Pisar de lado, se extraviar, não seguir adiante, se amedrontar, e dizer, olha, é demais para mim, eu não vou dar conta, o inimigo é muito grande, e são muita coisa, e eu não posso, e começa a pensar, e meu pai, e minha mãe, mas meu pai disse que eu não fizesse, mas minha mãe disse que não, mas meu pai disse que eu nasci assim, morro assim, eu vou morrer sem mudar, e tudo, e eu não posso entristecer meus pais, talvez depois que ele morrer, quem sabe, e minha mãe, e quer que meus filhos vão pensar, vão achar que eu enfraqueci. Esse tipo de coisa. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é o que Deus expressa para nós. Nós, porém, porque esta é a resposta para aquele que está nos falando. Se Deus diz, o justo vive da fé, e você sabe que justo é aquele que tem um perfeito entendimento, é aquele que tem um entendimento correto sobre as coisas. Esta é uma pessoa justa. Então, quando você tem o entendimento perfeito, que o diabo luta contra este entendimento perfeito, mas se você o obteve, e Paulo disse dou graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos deu este entendimento. Uma vez que você obteve esse entendimento, você venceu então o inimigo, porque ele não pode burlar ou minar teu pensamento, porque você torna inicia-se atenta uma mente batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo, porque você está cheio da palavra, do entendimento de Deus. Então, uma vez que isto acontece, como você pode voltar atrás? Veja, o que é que ele diz? O justo viverá da fé. Para começar, você adquiriu o entendimento perfeito e correto sobre as coisas. Você sabe discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E você por si próprio, porque Deus animou você a isto, você diz, Senhor, então eu decido levar isto adiante. Eu decido, não que seja uma decisão unicamente tua, mas é o próprio Deus que inicia em você o desejo disso, o querer e o efetuar. E você sabe que não é você mesmo decidindo. Você decide porque Deus disse, você é meu filho, você precisa fazer isto, é melhor para você. Então o que é que você faz? Mesmo que você achava assim, eu não faço, mas daqui a pouco, como aquele filho da parábola dos 2 filhos, você diz, mas eu faço, Senhor. Eu disse que não fazia, mas não é a minha vontade que tem que levar para a eminência. Eu poderia dizer assim, eu não faço, mas eu sei que como filho obediente, eu tenho que deixar a minha vontade de lado e dizer, Pai, se possível, passa de mim esta luta. Eu gostaria de não lutar esta batalha. Era melhor ficar quieto, mas cumpra-se a tua vontade e não a minha. Isto é um justo, isto é uma pessoa justa, tem um entendimento perfeito, e o entendimento perfeito é saber o que Deus quer sobre você, o que Ele exige de você. Então este justo vive através da fé, e sendo que uma fé é uma revelação, é algo que Deus disse a você o que fazer e como fazer. Agora, se uma pessoa recuar, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Então a resposta sua de volta a Deus é esta, versículo 39 de Hebreus 10. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Você sabe que o soldado que foge da luta, o que é que acontece com ele? Meu amigo, ele pode muito bem ser fuzilado, e quando ele presta o juramento, ele sabe disso. Um desertor é como um traidor, porque ao desertar da batalha, ele deixou os colegas sozinho e deixou uma brecha, e por causa daquela brecha, o adversário poderá vencer aquele esquadrão. Então, a lei é severa para um desertor. A lei é severa. Você pode encontrar casos onde alguns desertores alcançaram perdão. Isso são exceções muito difíceis de acontecer, como o próprio Mombrana contou o caso daquele soldado que desertou e a si mesmo recebeu ali vamos dizer assim, um aval pelo presidente dos Estados Unidos. Quantas vezes você já ouviu pregações sobre isso, e Mombrana falando sobre isso? E ele foi preso,
e todas aquelas coisas, e ele ia ser morto porque ele desertou daquilo. Então alguém levou a petição para o presidente dos Estados Unidos e disse: presidente, senhor presidente, ele não queria fazer aquilo, ele simplesmente não queria matar ninguém. E você sabe, e foi colocado um argumento tão bonito que o presidente assinou: tá bom, está perdoado, porque ele ia ser morto, ia ser executado. Então levaram aquilo, o presidente não carimbou aquilo no papel, timbrado com o nome da presidência ou da Casa Branca, seja o que for, apenas assinou e disse: tá bom, eu perdoo, fale que esse homem está perdoado. E assinou, e aquele moço, amigo do preso, levou aquilo com todo carinho e pulando de alegria, e chegou lá e disse: olha, você está solto, o presidente lhe perdoou, e tal, e se regozijando, e o outro lado triste disse: que conversa é essa? Deixa-me ver o papel. Quando olhou o papel, disse: como é que você vem brincar comigo nas minhas últimas horas da morte? Como pode? Se isto fosse realmente o perdão do presidente, ele teria colocado um papel timbrado, teria carimbado ali de qualquer jeito, de qualquer forma, teria colocado ali o carimbo, o seu selo presidencial e tudo, e ele não aceitou aquilo, não confiou, não creu, não pleiteou por aquilo e foi morto. Aquilo foi levado para a corte, né? Depois que o rapaz foi executado, e foi dito: escuta uma coisa, como é que conseguiram matar um homem que tinha recebido perdão? E a coisa engrossou naquela corte. Como pode? O homem foi perdoado e vocês mataram um homem que tinha recebido perdão. Então, depois de muito lutar contra aquilo, um conversa uma coisa e outra, e advogado e tudo mais, chegaram a um veredito e disseram: o perdão só é perdão para aqueles que o aceitam como um perdão. Ele não aceitou o perdão, ele riu do perdão, porque era muito simples. Então, veja, quando nós falamos aquilo que o pastor Brian Kostrek pregou aqui, eu acredito que foi no domingo à tarde, quando ele pregou sobre espírito de adoção, falando para nós como pode você ter medo de um juiz que tem vindo para dizer assim que você está para receber uma herança. Você não pode ter medo desse juiz que tem vindo para dizer a você que tem uma herança para você receber. E aquelas pessoas que têm medo disto, nem sequer querem entender sobre esta revelação de Jesus Cristo, sobre o aparecer de Cristo, porque é demais para eles. Deus mesmo está aqui, porque é muito simples. E por não aceitar a simplicidade, eles ficam sem este conhecimento, eles ficam sem esta revelação, eles ficam sem o perdão dos seus pecados, que é da sua incredulidade. Vê? Então, por isso, aqui está, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós não recuamos, porque aqueles que se recuam, aqueles que fogem, a lei é severa contra eles. Mas daqueles, quer dizer, nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Conservação, preservação, ou a alma fica guardada, conservada, preservada. Nós cremos para isto, para a conservação ou preservação das nossas almas. Amém? Vamos colocar de pé. Que o Senhor seja louvado e engrandecido diante de todas estas coisas que temos visto e ouvido neste culto. Amém? Muito obrigado, Senhor. Deus Pai, Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te agradecemos nesse instante por Tua bênção, por Tua graça para com cada um de nós. Nós não somos merecedores nem dignos destas coisas, mas, Pai, dependemos desse grande treinamento que Tu tens vindo fazer conosco, Senhor. E nós humildemente nos colocamos sobre os Teus pés, pedindo ao Senhor que nos oriente a cada dia. E todas as vezes que o inimigo tenta nos derrotar ou tenta nos atrapalhar, tirando-nos do caminho, que este grande Espírito Santo, que trabalha na nossa consciência, possa dizer: não, volte, não saia da fila, volte aqui, caminhe por aqui, eis aqui a estrada, que o bom soldado de Cristo tem que caminhar, marchando no ritmo da palavra, no ritmo do Evangelho. No nome de Jesus, ajuda teu povo, Senhor. Tantos esses irmãos aqui, como os irmãos que estão em seus lares nesse instante, ouvindo este culto, essas transmissões. Aqueles que ouvirem futuramente, quando este culto chegar em seus lares, através de uma gravação, que a unção da Tua palavra possa estar sobre estas pessoas e que a cada dia nossa mente esteja se renovando na presença do Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e
a salvação no madeiro e no Calvário. Te pedimos também, Senhor, pelos irmãos que estão viajando ou que irão viajar. Colocamos diante de Ti, ó Senhor, a irmã Lícia, a irmã Célia, o irmão Álvaro e também a pequenina, Senhor, a irmãzinha, que estarão viajando para cá amanhã à noite. Colocamos diante do Senhor estas vidas, pedimos que o Senhor guarde e proteja estes irmãos. Não só eles, mas todos aqueles outros que estarão também se deslocando de um lugar para outro. Que sobre cada um deles seja a Tua bênção, Pai, e que eles sejam guardados e guiados pelo Senhor. Sabemos que só sairemos daqui na hora certa que o Senhor nos chamar. E por isto ficamos descansados e confiamos na Tua potente mão, que nos livra e nos guarda de todo mal. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. E até o culto de sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde e tenham todos uma boa noite.